Bom, queria que você desse uma introdução assim de como foi quando você começou a trabalhar com o Beto Rocha e falasse um pouquinho sobre o processo de criação, como era. Eu comecei a trabalhar com o Beto no final dos anos 80, né? E foi justamente no momento que ele estava se desligando assim, de trabalhar com muitas pessoas e estava entrando noutra fase do trabalho dele, né? Que até então ele vinha trabalhar, montava muito Nelson Rodrigues e tal, e trabalhava com muitos atores. Então, o que restou do grupo nesse momento foi a Manga Rosa e o Vladimir, né? E depois veio eu trabalhar com iluminação e o Gilson que fazia a sonoplastia. E o Yuri que entrou nessa montagem que foi História de Kirá, né? Que foi onde esse trabalho onde alavancou o grupo, né? O Adzabá. Então, nesse processo onde ele se desligou de trabalhar com texto e tudo, e estava entrando nessa nova, como é que eu posso dizer, nessa nova viagem que foi trabalhar com os Colina, né, que é onde surgiu o espetáculo História de Kirá, né, que aí foi onde ele viu com outra visão de espetáculo, né, completamente desligado, desapegado do texto, né, o espetáculo era só expressões físicas, né, onde ele costumava dizer que o material humano que ele tinha era muito fraco quando se partia para um texto, né? Então ele reverteu essa história, se desapegar do texto e trabalhar expressões físicas, né? Aí quando ele costumava dizer que o corpo do ator falava. Isso ele conseguiu, dentro dessa montagem, ele conseguiu transmitir isso. Tanto é que esse espetáculo História de Kirá teve uma repercussão grande no Brasil. Que massa! Foi nessa linha de trabalho dele foi que ele realmente, a gente costuma dizer que nesse processo do teatro acreano foi outro nesse parte desse processo que ele fez essa montagem. Foi outra visão, né? E aí se causava um grande choque, o que estava se fazendo no Acre, o que se fazia no Acre, né? Então ele rompeu assim uma barreira que foi assim um marco, né? Que legal! Foi isso, tanto é que às vezes eu falando assim, as pessoas, porra, mas o cara trabalha com ele, tá se exaltando, mas não é. O trabalho, quando você está fazendo essa pesquisa, você pode ver que o trabalho, né, fala por si só. Essa trajetória do Beto com esse trabalho, com a História de Kirá. Né? E aí, por onde passou esse espetáculo, ele foi, posso dizer assim, ele foi ovacionado. Né? Tanto plateia quanto crítica, foi um trabalho assim, muito rico, né? Durante esse percurso aí. Que legal! E os integrantes, você já falou um pouco, né? Eram Sim. só essas pessoas? Isso, nesse momento, nesse né? trabalho, foi onde ele se desligou de trabalhar com muitas pessoas. Muito massa. Ou seja, um elenco grande, né? E durante esse processo dessa montagem, quantas vezes as pessoas se encontravam assim por semana para ensaiar? Como é que era a questão de horário e tal? De segunda a sábado. De segunda a sábado? Nossa, era um processo bem intenso, né? Era. E assim, quantas horas em média por dia? Das 7 às 10. Massa, que legal, cara. E quem que financiava essa montagem? Não tinha. Não tinha Não financiamento. tinha. Não tinha financiamento. E como que os atores eram pagos? Assim, eram pagos
quando se tinha uma boa bilheteria, que era raro. Nessa época, nesse momento era raro. Mas não tinha assim grande bilheteria. E também, assim, acreditavam no trabalho. Né? Que legal, cara. Bom, essa montagem, ela participou de algum festival? Sim. Quantos, mais ou menos, assim, você sabe dizer? Eu posso te falando, assim, aí Claro, a gente faz vai uma... lembrando, né? Mas eu lembro que, às vezes eu falando, eu falo que pra mim, nesse momento, que foi o primeiro festival de Blumenau, o quarto festival, em 90, né, pra mim foi assim uma experiência muito doida. Né, porque até então eu não conhecia nem Plácio de Castro. Que legal! Aí saí daqui e fui pra Blumenau. E aí foi... Em Blumenau, assim, fomos bem recebidos, o espetáculo se criou aquela expectativa, né, em relação ao trabalho. E daí nós fomos, dentro do festival, nós fomos, eu acho que o quarto grupo a apresentar, né, dentro do festival. E aí nós apresentamos no Álvaro de Carlos Gomes, Teatro Carlos Gomes, e plateia, assim, teatro lotado. O espetáculo, porque tinha uma cena, eles usavam só tapa-sexo, né? Os atores, né? Que era o Vladimir Manga e Yuri. E ali, no momento, foi aquela... A plateia ficou... Como é que se vamos dizer assim? Gerou uma certa... como é que eu posso dizer? Um momento acho que ficou meio inquieta, mas foi coisa rápida. Aí ali o espetáculo começou a tomar conta da plateia e aí a plateia toda em silêncio. E o espetáculo ganhou corpo e cresceu. E aí onde nós ganhamos melhor iluminação, ator revelação e tudo. E indicação, né, de melhor direção. Que show! Né? Esse foi o primeiro festival em Blumenau. Que aí a gente ia ter... Bem de lá foi que ficou realmente claro que a gente estávamos com um produto... A gente tinha essa certeza, essa confiança que a gente tinha um trabalho, né, de excelência. Mas a gente precisava levar para outros públicos, outra plateia, saber qual que era a reação delas. Né? Então, aquilo foi assim um boom dentro do festival. E daí pronto, aí daí começou a se abrir outros canais, outros contatos foram aparecendo e tudo, e aí outros festivais começaram a aparecer. Massa. E qual que era, assim, a referência teatral, assim? Você já disse que não era muito texto, mas ele tinha alguma referência de autor, assim, pro trabalho e tal, das pessoas? O Beto, às vezes a gente conversando, trocando ideia e tal, eu costumava dizer, poxa, cara, tu parece assim que tu é uma biblioteca ambulante, sabe? O cara, ele tinha uma visão, um conhecimento, assim, de muita coisa. Era um cara que lia muito, né? Muito estudioso, né? Então, o Peter Brook, né? Ele era assim, acho que era o livro de cabeceira dele. Ele era, ali para ele lia muito, né? Então, ele tinha isso como referência. Tinha outros, né? Outros autores também que ele se inspirava muito, que ele lia bastante. Né? Mas esse era o que ele sempre era citava, né? Sempre citava. Ele era... Massa. Essa montagem participou de algum festival fora do país? Não. Essa montagem, História de Quirá,
ela teve, por 2 vezes, foi indicada para festival representar o Brasil no México, né? E outro festival na França, né? Apesar do espetáculo ser um espetáculo premiadíssimo, né, com críticas e tudo, mas tinha aquela coisa, né? Porra, como é que um espetáculo do norte vai representar o Brasil? E nesse caso, por 2 vezes, nós ficamos na segunda opção, né? Foram 2 trabalhos, um foi um trabalho de São Paulo, eu lembro bem do primeiro, o segundo eu não sei qual foi, mas assim, era... Puxa, que pena. Enfim, bom, eu queria saber agora um pouco sobre como que era a repercussão, assim, dessa montagem, assim, como que era o burburinho e tal, como as pessoas reagiam, né? Já que tinha essa questão de uma quase nudez e tal, isso causa, né, um desconforto, sei lá, ou alguma coisa assim nas pessoas. Como que era essa resposta do público? O Beto, quem viu o nosso espetáculo, por exemplo, o Sérgio Brito, né, e Ulisses Cruzes, quando eles assistiram o espetáculo, imediatamente eles já se tornaram fã de carteirinha dele, do Beto, né? A gente estava em 92, fizemos uma temporada no Rio, no Glaucio Rocha, e o Sérgio Brito tinha um programa na TV Cultura, acho que era Curto Circuito, uma coisa, se eu não me engano, acho que era esse o nome. E aí ele foi fazer uma matéria lá com a gente, né? Viu o espetáculo, pronto, dali para frente se criou assim um laço de amizade, né, entre ele e o Sérgio Brito, e 2 anos depois nós nos encontramos em Vitória, o primeiro festival Cidade Vitória, onde o Sérgio Brito era um dos jurados. Então, assim, o espetáculo, ele citava, que agora eu não recordo, mas era assim uma 8ª maravilha do mundo, segundo ele, né? Assim, ele não sabia, muitas vezes perguntava, porra, bicho, como é que vocês ali naquele local você consegue montar uma joia dessa, cara? O teu espetáculo é tudo que eu vi de mais belo até o momento. É esse espetáculo teu, né? O Ulisses, né, quando viu o nosso espetáculo no festival em São José do Rio Preto, se eu não me engano, eu fui em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, isso. Ele assistiu o espetáculo, no dia seguinte ele abriu com a matéria na Folha de São Paulo, que o texto era: não se dá a caviar a fãs de frango com polenta, né? Esse era e aí ele começava a falar do espetáculo, né? E do Beto e tudo. E acho que um ano e pouco depois, ele convida o Beto para assistir a estreia do espetáculo dele no Rio. Ele foi. E coincidiu dele nessa época, ele tá no Rio e foi ver o espetáculo. Assim. Então são essas figuras e outros, né? Aí também que tiveram o prazer de ver essa montagem dele, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre os aspectos cênicos dessa montagem, assim, de se tinha música, como que era essa questão da música? Era mecânica, era feito com instrumentos? Era esse trabalho, né, que eu posso falar com propriedade, de História de Quirá, né?
Então, a história de que era assim, o som era mecânico, mas era uma gravação feita na aldeia. Massa. Né, dos Colina. Toda a narração era feita por eles dentro do espetáculo. Pô, que massa. E o figurino, além desse... Eu não sei como é que é, se era uma cena só que as pessoas usavam o tapa-sexo, como é que era essa questão do figurino, dessa montagem? Tinha... De figurino só tinha um momento que eles usavam figurino. Né? Daí pra frente, no início e na metade do espetáculo, sim, tinha um figurino. Né? Onde tinha a introdução do ritual da pagelança. Aí nesse momento ele tinha um figurino, mas era coisa bem básica. Show de bola. E como que era o cenário dessa montagem? O cenário era uma rede. Era uma rede só. Simplesmente Adoro. Uma rede. E a iluminação, né? E a iluminação, claro. Sem dúvida, a iluminação. A iluminação do espetáculo, quem viu essa montagem, hoje, por exemplo, tem alguns colegas, né, que quando a gente se encontra ou que vem agora, que passam por aqui e até hoje falam que não, cara, eu não vi nada assim que tenha me mexido tanto quanto a luz daquele teu espetáculo. Eu falo teu espetáculo porque eu participava, né? Assim, era nosso. Mas se até hoje se comenta, né, da precisão, né, que tinha os movimentos da luz, né, ele conseguia dar esse movimento, né, na luz, no espetáculo. E assim, na época eu era muito jovem ainda, mas assim, consegui absorver, né, aquela, como é que se diz, o ritmo de trabalho que ele, né, imprimia, né, a sequência de ensaio, né, tudo, pra gente chegar a ter essa luz pronta, né, afinada. Nós fizemos 4 montagens, né, dela. É claro, ele, né, por trabalhar mais tempo, tinha mais experiência que eu, mas no decorrer do trabalho ele foi me orientando, conversando. Pô, Rabicó, a gente precisa ver um filme assim tem a iluminação belíssima, né? Então nós aí fomos vendo e fui aprendendo, né? Eu me dispus ali naquele momento de, assim, tudo que fosse de formação e aprender. E também naquele momento também eu decidi que era aquilo que eu quero para mim, é isso aqui, né? É trabalhar com iluminação. Um outro mestre que ele adorava muito era o Akira Kurosawa, né? Então nós vimos muitos filmes dele. Que legal! Muitos. Assim, e aí a partir, com pouca experiência, mas ele, assim, fomos conversando e eu fui começando a entender, né, o que era que ele queria, né, dentro do espetáculo. E aí pronto, foi um casamento, né, que eu costumo dizer, o Beto foi meu mestre, né? E eu, assim, e graças a Deus eu tive o prazer de ainda em vida, falar para ele que aprendi muito com ele. Porra, Beto. E hoje, né, dentro do meio, eu sou a galera, né, como fala carinhosamente, o Rabicó e tudo mais, e cita alguma referência, outros colegas que vêm também falam e tudo mais, isso tudo eu devo à pessoa dele, né? Isso aí, sem dúvida, é ele. Então, tanto é que hoje, assim, quando sou convidado para fazer algum trabalho,
eu me sinto da mesma forma como se tivesse aquela primeira montagem ali no Cine Recreio, aquele desafio, aquele friozinho, aquela tensão, né, ainda. Né, mas ele realmente foi a grande pessoa da minha história, foi ele. Ele que trilhou aí fez com que eu trilhasse e abrisse esse caminho aí. Que massa, cara. Muito obrigada pela sua disponibilidade mesmo. Foi muito massa conversar contigo. Amei a entrevista. Valeu, obrigado. Acho que dá um material super legal pra gente fazer, pra gente colocar a gravação mesmo, né? Claro. Às vezes assim, eu sempre, a gente conversa e tudo, eu sempre falta alguma coisa, depois você, poxa, ficou faltando um detalhe. Mas é normal, né? Porque a memória da gente também é meio difícil. Pô, e o Rabicó hoje não é mais nenhum garotinho, né, cara? já. Mas estamos aí, sempre que precisar, que eu puder ajudar. E outra coisa, o teatro acriano se passou a ter outra visão a partir dessa grande montagem dele. E depois, né, repensando e tudo, um círculo de 10 anos, né, que se passou essa trajetória da história de Quirá. 10 anos depois veio a Estela do Patrocínio com a Clarice, né, que eu tive a honra e o prazer de estar dentro dessa montagem como iluminador. Né? E aí também foi um espetáculo também que rodou o Brasil, fez tudo isso.